Olá, galerinha linda! Vamos para mais uma aula de redação para o 9º ano do ensino fundamental. Nosso tema de hoje são as cartas argumentativa e aberta. E nós vamos ver quais são suas intenções persuasivas. O que é uma carta argumentativa? Qual é o objetivo desta carta? O objetivo desta carta é persuadir, ou seja, convencer o leitor, né, o seu interlocutor, com seus argumentos, aquilo que é o seu ponto de vista, o ponto de vista do autor da carta. A intencionalidade discursiva, ou seja, a intenção daquele discurso, está numa reclamação ou solicitação por parte do emissor, do escritor da carta, que tem o objetivo de convencer o destinatário, que geralmente é uma pessoa de autoridade ou alguém com poder de decisão, convencer esta pessoa a atender à solicitação realizada. A linguagem desta carta deve ser clara e objetiva, para que não deixe dúvidas daquilo que é a sua intenção, e deve estar de acordo com o padrão culto formal, ou seja, de acordo com a língua formal. O remetente normalmente se coloca de modo direto no texto, podendo inclusive fazer uso da primeira pessoa. Então, o eu, né, ou o nós. E as formas verbais que são predominantes são o presente. É o presente do indicativo, melhor dizendo, né? Então, por que o presente do indicativo? Por ser um momento atual, um momento em que está sendo vivida aquela situação. Sua estrutura. A sua estrutura é uma estrutura comum à carta pessoal. Vamos ter local e data, o vocativo, que é o nome da pessoa para a qual a carta é endereçada. Nesse caso, o pronome de tratamento ele ocupa um lugar de destaque, desempenhando um grau de ocupação ou função desempenhada. Nós vamos ver no exemplo que logo vai vir da carta argumentativa. Nós temos o corpo do texto, que é a exposição do assunto, de forma a abordar os aspectos pertinentes de maneira clara, sucinta, ou seja, reduzida e precisa. Nós temos a expressão de despedida, que pode variar de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, podendo ser mais formal, quando a gente não tem intimidade alguma, ou denotando certa informalidade, né, de um amigo, né? Essa aí é uma das expressões que podem ser usadas. A assinatura do remetente. Costuma-se solicitar ao remetente que não escreva o próprio nome por extenso, mas use apenas as suas iniciais. Isso também pode ser ou não assinado. Vamos ver agora um exemplo de carta argumentativa. Nós temos aí a estrutura da carta já delimitada por cores diferentes. Nós temos logo no início a data e o local, Londrina, 10 de setembro de 2002. O vocativo, que é um vocativo bem formal, né? Prezado editor. Então, é um vocativo formal. No primeiro parágrafo, vai trazer o assunto, né? O tema a ser argumentado, o tema a ser solicitado nesta carta. E os parágrafos seguintes, em azul, temos a argumentação em prol de pedir, de convencer o público, né, o editor, no caso aí, né, a publicar, a levar essa carta adiante. E o parágrafo final, que é o parágrafo conclusivo, onde ele conclui tudo o que ele quis colocar nas argumentações, no desenvolvimento do seu texto. No finalzinho aí, a despedida, que é atenciosamente, nós vemos aí uma forma bem formal, e nós temos aí apenas a letra M,
que vai mostrar quem é o seu escritor, o escritor desta carta. Então, não identifica o nome, mas identifica que começa com a letra M. Então, podemos ter esta forma de assinatura. A carta aberta é de caráter argumentativo também, e a principal característica é permitir que o emissor exponha em público suas opiniões ou reivindicações acerca de um determinado assunto. Na carta argumentativa, nós temos um destinatário certo. Aqui na carta aberta, ela é aberta ao público e não só a uma entidade ou a uma autoridade. Então, é uma carta que está, como ela mesma diz, aberta para todos. Pode ser utilizada como forma de protesto contra algum problema, como alerta e até mesmo como meio de conscientização da população ou de alguém com certa influência, acerca de uma problemática que está acontecendo. Apresenta característica argumentativa, mesmo assim, os autores não são obrigados a se colocarem diretamente no texto, ou seja, na primeira pessoa. Pode tratar o assunto de forma impessoal, na terceira pessoa. Então, nós vimos que na carta argumentativa, nós temos o uso da primeira pessoa. E aqui nesta carta aberta, nós podemos ter o uso tanto da primeira quanto da terceira pessoa para identificar, ou não o seu autor. Pode ser escrito de uma forma pessoal ou impessoal. Assim como a carta argumentativa, a carta aberta emprega os verbos no presente do indicativo, porque também vai abordar o momento atual, o que está acontecendo para que aquilo ali seja escrito, seja reivindicado, seja feita a conscientização, etc. A estrutura, um pouco diferente da carta argumentativa. Aqui nós vamos ter o título, que vai evidenciar o destinatário, carta ao público, carta ao leitor, carta aos professores, carta aberta aos professores, então vai evidenciar quem são os destinatários aí. A introdução, parte em que se situa o problema a ser desenvolvido, o desenvolvimento, que traz a apresentação dos argumentos, a conclusão, que é o elemento em que geralmente se solicita uma solução para aquele problema, para aquele assunto que foi discutido, que foi falado lá no desenvolvimento. Vejam aí, carta aberta à população. Então, essa carta aqui está dirigida à população. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação da escola pública, das escolas públicas do todo o Brasil recebem valores diferentes de salários, apesar de prefeitos e governantes obterem o mesmo valor por aluno matriculado. E assim vai falando, É uma carta de alerta à questão da educação. Observem bem que na carta aberta, o uso do local e da data não é obrigatório. Essas informações podem até aparecer no término do documento, mas não é obrigatório. O que é obrigatório são as argumentações, são junto com o título, o parágrafo introdutório e a conclusão. Então, por isso, ao finalzinho, nós temos a conclusão. Por isso, temos a certeza de contar com o apoio da sociedade para fortalecer nossa luta. Então, está pedindo o apoio da população para fortalecer essa luta pela educação. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho da carta aberta e da carta argumentativa. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima aula.